Olá a todos! Lhes damos as boas-vindas em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NAUBA, e Centros Nacionais Hispânicos Latinos de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção e Abuso de Substâncias, o ATTC e o PTTC. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou uma trabalhadora social clínica licenciada no estado da Geórgia. E esta é uma tradução do webinar que foi apresentado originalmente em inglês e moderado por Ana Chaves Mancillas, e especialista em programas do ATTC Nacional Hispânico Latino. Bem-vindos à segunda sessão de uma série de 3 partes intitulada Compreendendo, Passando pelo Processo e Gerenciando a Perda, o Luto e a Vida Enlutada. A vida dos latinos na pandemia de Covid-19, com foco em homens latinos. Antes de apresentarmos essa incrível apresentadora de hoje, aqui estão algumas breves instruções sobre o nosso evento. Essas informações estão sobre o nosso subsídio. Você receberá uma cópia desta apresentação para que possa ler o conteúdo conforme a sua conveniência. Esta sessão está sendo gravada e arquivada para reprodução futura. Uma cópia também será disponibilizada para os participantes do webinar ao vivo. As linhas foram silenciadas durante a apresentação. E também há a parte de perguntas e respostas, em que as pessoas participantes tiveram oportunidade de fazer perguntas clicando na caixa de perguntas e respostas, e essas perguntas foram compartilhadas com a apresentadora. Também foi solicitado que os participantes preenchessem uma breve pesquisa no final desse webinar. Essa é uma avaliação de satisfação muito importante para o trabalho que fazemos e nos dá a oportunidade de melhorar nossos esforços de treinamento. Um certificado de conclusão também é enviado por e-mail ao final do webinar para os participantes. Legendas estão disponíveis para este evento e você precisa simplesmente ativar sua tela clicando no botão Transcrição ao Vivo, na parte inferior da tela, e em seguida escolher Mostrar as legendas. Gostaríamos de refletir um pouco sobre o poder das palavras e lembrar de que juntos podemos usar nossas palavras para criar mudanças positivas. Aqui está um mapa da rede dos Centros de Assistência Técnica e Treinamento, os TTTCs, com informações sobre os Centros de Prevenção e Abuso de Substâncias, os Centros de Treinamento e Assistência Técnica em Saúde Mental, o MHTTC. Cada rede é composta por 10 centros regionais e 3 centros nacionais, os escritórios de coordenação da rede, os TTCs dos nativos do Alasca e indígenas nacionais americanos e os centros nacionais hispânicos e latinos com foco nacional para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a estas comunidades. Permita-nos apresentar nossa organização mãe, a Associação Latina Nacional de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NAUBA. A NAUBA é uma organização sem fins lucrativos e está localizada no Novo México, com a missão de influenciar a política nacional de saúde mental e abuso de substâncias, eliminar as disparidades no financiamento e no acesso aos serviços e melhorar a qualidade dos serviços e resultados do tratamento para as populações latinas. O objetivo da NAUBA é fornecer liderança nacional em questões de saúde mental e abuso de substâncias na comunidade latina. As prioridades da política da NAUBA são a expansão da capacidade direcionada a serviços de saúde mental para latinos, práticas baseadas em evidências de saúde mental e abuso de substâncias para latinos, legislação para aumentar o número de conselheiros, terapeutas ou outros profissionais de saúde mental e abuso de substâncias,
financiamento para transtornos concomitantes de abuso do álcool e outras substâncias, crise de opioides na comunidade latina e prevenção ao suicídio. Queremos aproveitar esta oportunidade para convidá-lo para a Conferência Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, que aconteceu em 2022. A Equidade Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, Juntos Podemos, aconteceu nos dias 15 e 16 de setembro, no Hotel Saara, em Las Vegas, Nevada. A conferência proporcionou um fórum para profissionais de saúde mental e abuso de substâncias de diferentes áreas para se conectarem e trocarem ideias, explorando as melhores práticas para atender as comunidades hispânicas e latinas. A nossa equipe é formada pela doutora Suzy Villalobos, que atua como diretora de projetos para ambos os centros nacionais hispânicos e latinos. No PTTC Nacional Hispânico e Latino, temos Priscila Diamassi como coordenadora do projeto e Cristina Mancebo Torres como especialista do programa. Ana Chaves Mancias como especialista em programas para o ATTC Nacional Hispânico e Latino. Agora é hora de anunciarmos a nossa apresentadora, Elizabeth Robles. Trabalha na região de El Paso como profissional de saúde mental e abuso de substâncias, especializada em mudanças de vida, trauma, luto e perdas. Ela é certificada em tanatologia por meio da Associação para Aconselhamento e Educação sobre a Morte. Elizabeth traz em seu trabalho uma compreensão profunda da morte, aliada a uma base na neurociência. Sua abordagem de tratamento oferece aos pacientes esperança e estratégias para facilitar a renovação emocional contínua diante das constantes mudanças da vida. Ela também é a fundadora do grupo no Facebook Aqui com a Morte, como um espaço bicultural onde as pessoas podem aprender e compartilhar suas perspectivas únicas sobre a morte e o luto. Além do seu atendimento particular, Elizabeth atua como diretora clínica do Instituto NYC de Saúde Integrada, que é uma organização sem fins lucrativos em El Paso, que defende as abordagens corpo, mente e espírito para o bem-estar. Em 2020, Elizabeth tornou-se uma doula de fim de vida certificada. E agora a tradução em verbatim das palavras usadas durante a apresentação. Elizabeth, obrigada por sua disponibilidade em compartilhar seu conhecimento e experiência conosco. Sinta-se à vontade para iniciar sua apresentação. Já tive a oportunidade de assistir a alguns de seus treinamentos e você é incrível. Obrigada novamente, sinta-se à vontade para iniciar. Nas palavras da apresentadora, obrigada, Ana, bom dia a todos. Então, esta é a segunda parte desta série de 3 partes. Estou muito grata por estar aqui e fico muito feliz e novamente quero agradecer a NAUBA. Quero agradecer aos centros ATTC e PTTC por esta grande oportunidade. E então hoje vamos fazer uma breve revisão do que falamos na semana passada e em seguida passar para o centro da nossa apresentação de hoje, que é com foco em como o luto e as perdas da Covid-19 nos afetaram. Então aqui vamos falar brevemente sobre o fato de que o luto é uma reação natural à perda. O luto é, como mencionei, muito universal, porque afeta todos nós, mas também é muito pessoal e uma experiência muito íntima. É sobre o fato de que cada um de nós vai lidar e vivenciar esse fenômeno do fim de algo, seja um ente querido, como neste caso que estamos enfocando, ou qualquer outra perda que tenhamos.
a perda de um animal de estimação, por exemplo, a perda por uma mudança, talvez de onde moramos, o fato de estarmos nos graduando, passando de uma coisa para outra, um estilo de vida ou uma doença pode trazer muitas perdas. Enfim, há várias perdas, mas no final das contas, é algo que todos nós vivemos e também é algo muito pessoal. Quanto mais entendermos que a morte é uma parte natural da vida, mais nos sentiremos confortáveis com este conceito. E sempre direi isso e acho que é isso que pensam alguns de nós, que trabalhamos na área de luto e perda. Realmente temos que aceitar e entender que este é um processo natural para todos nós. Não é certo, não é errado. Faz parte de quem nós somos. E viver é um aspecto, mas aquela última transição que tem a ver com morrer também é uma parte muito natural de nossas vidas. A recuperação da dor, da perda e do luto é absolutamente possível. Não há razão para dizer, não vou passar por isso. Como vou passar por isso? O que posso fazer para tornar isso mais fácil para mim? Para facilitar essa jornada e aprender com ela e dar sentido. É realmente no que queremos enfocar, porque somos feitos como seres humanos, com um nível de resiliência para nos adaptarmos à perda. Cada um de nós se beneficia da noção e da possibilidade de cura e recuperação dessa intensidade da dor. Os sintomas relacionados à perda podem se manifestar de maneira física, emocional, cognitiva e espiritual. E não vou entrar em detalhes, porque os revisamos na semana passada, na sessão 1. Mas esteja ciente de que qualquer um de nós que esteja passando pela jornada da perda e do luto sentirá que isso terá um impacto em nosso corpo físico, pensará sobre isso, talvez tenha certas mudanças de opinião por causa dessa experiência, e talvez possamos voltar também a nos sentir melhor. Não há razão para que não possamos, a menos que haja certas circunstâncias muito específicas que estão nos afetando. Mas no fim das contas, sabemos que somos tão dimensionais em como vivenciamos as coisas que podem surgir sintomas nessas 4 áreas. Há também muitos tipos de perdas e muitos tipos de luto. E dependendo de cada circunstância, às vezes, um simples acordar de manhã, por exemplo, e ver que você tem 2 novos cabelos grisalhos, representa a perda desse cabelo, que não vai mais ser pigmentado. Ou o fato de você se levantar e não mais fazer as coisas como antes, porque agora você tem que se adaptar a uma mudança que aconteceu na sua vida. Isso é uma mudança. Então, perda nem sempre é estou perdendo. A mudança vem e a transformação acontece, e isso também traz o entendimento implícito de que existe aí uma perda. Há muitos recursos, como eu mencionei, para nós, latinos nos Estados Unidos, vimos os dados que foram relatados nas notícias a todos os tipos de instituições de ensino superior, acadêmico e ciência e tudo mais, confirmando que a população latina foi severamente afetada pela pandemia da Covid-19 de muitas maneiras diferentes e praticamente em todos os aspectos de nossas vidas. Nossas autoridades de saúde pública relatam que o número de vítimas e indivíduos infectados nesta população em particular, nós latinos, foi desproporcional comparado a qualquer outro grupo em nosso país. Quais são algumas das mudanças na qualidade de vida e nos padrões de condições de vida dos latinos? Então, esses são alguns dos fatores e pontos que eu reconheço
e pesquisei na Pew Research Foundation, e eles são muito atualizados nesse tipo de informação, e dizem que muitos latinos nos Estados Unidos expressaram que perderam o emprego ou tiveram que aceitar um corte salarial devido à circunstância da Covid. Eles tiveram problemas para manter e pagar as contas típicas, as contas de serviços públicos, as coisas que são uma despesa mensalmente. Eles tiveram problemas para obter alimentos dos bancos de alimentos locais, porque sabemos que o abastecimento tem sido um problema e talvez esteja ficando um pouco melhor agora, mas tem sido um problema. Podemos ver que quando vamos a um restaurante, por exemplo, o cardápio tem menos itens, ou você vai ao mercado e algumas prateleiras que ainda estão vazias. Então, os bancos de alimentos não são diferentes e acho que há muito poder na compreensão do impacto que essa pandemia teve. Ainda há filas e filas de pessoas tentando conseguir comida porque não sabem de onde virá essa comida, hoje ou amanhã, e que não há suprimento suficiente. É uma preocupação muito séria para nós, como comunidade e como sociedade. Se as pessoas relataram que tiveram problemas para pagar o aluguel ou a prestação da casa, tiveram que receber assistência alimentar do governo, isso pode ser algo que aconteceu pela primeira vez. E também é algo que tem muitos vieses implícitos, porque às vezes existe essa noção de que acessamos esses tipos de serviços porque não queremos trabalhar ou porque queremos tirar vantagem da situação. E a pandemia tornou tudo muito difícil, especialmente quando você tem problemas de cortes salariais ou desemprego. Nós sabemos que há um problema social agora em nosso país sobre uma força de trabalho que pode vir e cuidar das necessidades de alimentos, serviços e bens para nós, mas eu não acho que fizemos pesquisas suficientes para darmos às pessoas a compreensão de que existe um componente incapacitante na mente das pessoas, devido especificamente à pandemia. Então, este não é um novo conceito, mas este é um conceito com o qual nunca lidamos, porque não tivemos uma pandemia nos últimos 100 anos. Então, isso é novo para todos nós. Muitas pessoas dizem que há uma resistência para voltar ao trabalho. As pessoas estão preguiçosas e não querem voltar ao trabalho. Com todo respeito, esse não é o caso. Precisamos nos informar e nos educar que há um impacto psicológico e um impacto fisiológico muito específico no cérebro quando estamos enfrentando esses diferentes estressores que estou citando aqui. Portanto, sabemos que muitas pessoas tiveram problemas para pagar por cuidados médicos e sabemos que muitas pessoas tiveram tremenda dificuldade em acessar cuidados médicos. Muitas pessoas receberam seguro-desemprego pela primeira vez e muitos latinos perderam o plano de saúde, que é outro problema muito grande. Porque se houver uma exposição ao Covid, como você vai acessar ajuda? Muitas pessoas não entendem que se a pessoa for diagnosticada com a Covid-19, ela precisa acessar ajuda, ela precisa de atendimento médico, para que os sintomas e tudo mais o que acontece com ter tido o vírus, para que não sejam tão impactantes no corpo dessa pessoa, com a esperança de que não a leve para uma hospitalização ou, pior ainda, a morte. Então, toda essa falta de informação e essas barreiras têm um impacto tremendo nesta quantidade desproporcional de pessoas na população latina que foi atingida pela infecção da Covid. Agora, mudanças na qualidade de vida e nas condições de vida dos latinos. Nosso padrão e qualidade de vida são nossos elementos centrais para o crescimento, bem-estar e progresso em geral de uma pessoa ou família.
Portanto, temos que olhar para esses dois termos e ver como eles são importantes para cada um de nós. Porque está totalmente relacionado a tudo que acabei de mencionar sobre as circunstâncias que estamos vendo e está totalmente relacionado ao luto, à perda e à dor pela qual as pessoas estão passando. E como você aplica esses conceitos, esses eventos que estão acontecendo com cada um de nós, nesse padrão e nessa qualidade de vida? A pandemia impactou o cerne desse pilar para os latinos devido às múltiplas e diversas circunstâncias como a economia, a dificuldade e a aquisição de bens e serviços, as perturbações nos contextos educativos dos filhos, dos alunos, não ter que estar em casa, ter que voltar para o ambiente escolar e ter dificuldades com isso, estar exposto e saber que há uma potencialidade maior para o fato de que eles podem contrair o vírus. Ou seja, todos esses desafios acentuados, a capacidade de receber serviços de saúde, como eu mencionei, e a visão geral para os latinos. Enquanto estamos passando por essa pandemia, é tudo muito desafiador. E é ainda mais complexo agora do que era antes, porque, infelizmente, esses assuntos específicos para nós não são novos. Isso não surgiu por causa da pandemia. Eles já existiam, apenas foram acentuados e aprofundados e tornaram-se mais impactantes por causa da pandemia. A dificuldade de não se despedir. Uma das coisas que eu acho que tem sido mais prevalentes, e muitas pessoas falam sobre isso, é o fato de que, por causa das internações e pela necessidade de continuar mantendo protocolos para não aumentar a contaminação entre nós mesmos pelo vírus, houve inúmeras circunstâncias em que as pessoas não puderam estar com seus entes queridos em estado hospitalar. E esse é um dos desafios mais prevalentes e difíceis que vivi como psicoterapeuta em meus atendimentos, que é o fato de que as pessoas se sentem muito mal, já que milhões e milhões delas não puderam estar com seus entes queridos em um ambiente hospitalar, ou passando pela doença, ou infelizmente estando lá naqueles últimos dias e últimos momentos de vida, devido ao fato de que essas pessoas morreram. A realidade e os eventos de um processo de perda interrompido podem desencadear muitos sintomas relacionados a distúrbios de saúde mental, como estresse agudo, ansiedade, depressão, abuso de substâncias, trauma, luto prolongado e luto complicado, apenas para mencionar alguns. Porque, novamente, como estamos lidando com o fato de que é muito normal e muito natural estarmos presentes no final da vida física de alguém, quando não somos capazes de fazer isso, não é apenas uma questão de encerramento emocional, porque o encerramento não vem assim. Ah, está completo, terminei, fechei e continuo com a minha vida. Este processo, esta despedida, esta presença no leito de morte de um ente querido é algo muito significativo para todos e na nossa cultura é visto quase como uma honra. E deveria ser uma honra, porque nos sentimos honrados quando alguém está nascendo e esse bebê vem ao mundo. Eles não têm apenas uma equipe, mas também têm familiares, pais, avó, porque é algo muito importante. E morrer é algo também muito importante. E a Covid-19 nos roubou a oportunidade de estarmos lá naquela última transição e dizer adeus, segurar a mão daquela pessoa e dizer, eu te amo. E chegar a um entendimento para as pessoas que são deixadas para trás, para que possamos dizer, eu realmente entendo que essa pessoa não está mais vivendo, seu corpo, sua vida física acabou. E eu tenho que aceitar isso. Preciso me adaptar,
Preciso encontrar maneiras de seguir minha vida agora. Mas se eu vi isso, eu entendo que meu cérebro tem uma sensação de que isso acabou. E talvez você saiba que provavelmente nossa dor e nosso luto começaram. Mas quando não temos isso, sentimos como se a pessoa saiu da cidade e talvez nunca mais voltou. Qual é o sentido de onde eu vou daqui para frente? E isso tem sido um problema muito significativo para qualquer um. Mas como latinos, sabemos que nossa cultura nos leva a esses pontos de vida em que essas transições são muito importantes. Elas têm tanto sentido quanto tudo mais que fazemos com nossas famílias, nossos amigos e nossa comunidade. A sensação de medo predominante, a incerteza e a ambiguidade foram a força motriz de todo esse evento para nós, em todas as populações, e os latinos foram profundamente afetados por não terem tido a oportunidade de dizer adeus aos seus entes queridos e lidando com todas essas circunstâncias adicionais que acabei de mencionar. A dificuldade de não se despedir, de não prestar nossos respeitos, nossas homenagens e a dor disso. E como eu digo, isso é uma norma cultural muito importante para quem somos como identidade da nossa população, porque se trata de respeito. Em nossa cultura, o respeito desempenha um papel tão importante. Falamos sobre nossos jovens tendo respeito pelos pais, pelos mais velhos, pelos avós. Falamos sobre respeito quando interagimos com um profissional como nosso advogado, nosso médico, nosso padre, nosso pastor, ou alguém que representa esse respeito. E nós temos respeito mútuo. E esse respeito nos leva, por exemplo, a usar uma palavra que eu nunca tive uma tradução para inglês, que é o você como senhor ou senhora. Porque eu mostro meu respeito ao me dirigir a você dessa maneira, como senhor, senhora. Isso significa que eu reconheço que você e eu temos um nível de compreensão de que eu respeito a pessoa que você é. Quando estamos no fim da estrada e alguém está em seu leito de morte, prestar nossos respeitos é muito importante. É algo que fica na nossa memória e nós lembramos. Eu lembro quem estava lá quando a minha mãe morreu. Eu lembro quem estava lá no funeral dela. E é assim que mostramos nosso respeito. Então, nós não só somos impedidos de nos despedir em um ambiente hospitalar, também não sabemos a que horas essa pessoa morreu. Poderíamos ser informados de que ela morreu às 12 horas e 51 minutos, mas nós não estávamos lá. Então, o funeral acontece, ou algum tipo de cerimônia que tem a ver com cremação, enterro, outra coisa. E muitas pessoas têm sua própria religião, que eles usam nesses momentos para essa despedida, por esse respeito, mas não somos capazes de nos reunir. As coisas mudaram neste ponto e sabemos que há muito mais acessibilidade para com o outro, mas é à custa do risco, porque a pandemia da Covid-19 e todas as suas variantes ainda não acabou. Ainda estamos como planeta, como mundo, como humanidade, ainda estamos nesta pandemia. Estamos vendo a 5ª ou a 6ª onda dela, mas os estudos nos dizem que uma pandemia dura entre 4 a 7 anos, e ainda não chegamos lá. Então, há um risco envolvido em ir prestar os nossos respeitos, e para algumas pessoas isso não é uma possibilidade viável, porque eles podem não conseguir por motivos de saúde, por medo, porque isso seria o melhor a fazer. Não porque não queremos ir, mas porque temos que nos resguardar. E isso continua a acontecer no dia a dia. Não prestar nossas homenagens, não podendo estar lá. Isso nos assombra, nos deixa culpados.
e às vezes nos traz tantas outras emoções, porque a morte é tão importante e é tão significativa. Precisamos nos consolar, porque na maioria das vezes nós estamos com o coração partido, porque amamos e então queremos consolar aqueles que ficaram e queremos respeitar aquela pessoa e honrar aquela pessoa que partiu. E a pandemia tirou isso de nós. Os latinos foram extremamente afetados pela dor, pela perda e pelo luto, como eu disse, por causa da Covid. As implicações culturais que o fenômeno da pandemia criou para os latinos são palpáveis nas interrupções de nossas visões culturais, nossas normas, nossos sistemas de valores, nossas tradições, celebrações, rituais, cerimônias, espiritualidade e religiosidade. E acho que você pode concordar comigo que todos esses pontos que acabei de mencionar são pilares da cultura na qual vivemos, a qual abraçamos, e que é um padrão de vida para nossas vidas como população, como grupo. Nós, latinos, damos muito valor a esses itens específicos que compõem nossas vidas e dão sentido a ela, porque é uma cultura muito familiar, é uma cultura que depende um do outro para mostrar isso, para socializar, para se reunir. E a Covid-19 diz, não vão se reunir, não podem correr o risco. E se arriscarem, pode acontecer algo, principalmente quando vimos o começo de tudo isso, quando nem tínhamos as vacinas. O ato de se reunir para apoiar uns aos outros, na celebração, na prática da fé, o ato de oferecer apoio, principalmente na hora da doença, incapacidade ou morte, tem sido basicamente inexistente como forma de nos expressarmos. E você ouve alguém que já faleceu e você diz, nossa, eu tenho que ir ao velório, eu tenho que ir ao funeral, eu tenho que ir à missa de 7º dia, tenho que estar presente, tenho que mostrar o meu respeito, tenho que apoiar a família, porque se eu encontrá-los por aí, eu vou convidá-los para ir comer ou tomar um café na minha casa um dia desses. E então o que eu vou fazer? Como posso dar as caras? Depois, se eu não pude ir, não pude estar lá naquele momento. Então, nossa cultura, a visão cultural é, eu vou te apoiar, você me apoia, nós apoiamos uns aos outros. Então, isso nos atingiu bem no coração, bem no cerne de quem somos como cultura. E tem sido muito difícil assimilar isso, porque há um emaranhado de emoções que vem juntamente com isso. A desconexão entre nossos valores, normas e sistemas de enfrentamento diante da Covid-19. A expressão e prática de nossos valores em nossa cultura e a ausência dessas práticas durante a pandemia, como eu disse, criaram feridas profundas na psique e no espírito dos latinos como parte de nossas múltiplas perdas. Então, quando olhamos para perdas secundárias, estamos olhando para o fenômeno de eu tenho uma perda secundária, se eu perder um ente querido, mas eu tenho uma perda secundária, eu tenho várias perdas secundárias por causa da pandemia. Porque uma grande parte da minha identidade, como eu acabei de mencionar, foi removida. Fui ao funeral via Zoom e os resultados mostram, porque li os estudos de que, na verdade, há mais complicações em termos de saúde mental das pessoas se elas compareceram a um funeral em que eles estavam vendo tudo através de uma lente, em vez de comparecer pessoalmente. Você pode imaginar como é difícil para a nossa mente saber que estamos assistindo a este evento tão doloroso através da lente de uma câmera pelo Zoom, mas ao mesmo tempo deixa um nível de sequela que é mais impactante do que se eu nem tivesse visto nada. E deveríamos pensar que é o inverso.
que, pelo menos você pode ver através de uma câmera. Mas os estudos nos dizem que esse não é o caso. Então, sabemos que, como grupo, como um povo, obviamente, há muitos detalhes e sabemos disso, mas o consenso geral é que a maneira como tivemos a oportunidade de aceitar o ocorrido ou estar presente por alguém, da maneira como tivemos, a oportunidade de ficar tristes e enlutados e continuar com isso, se tornou muito complicada. Então, temos vários outros impactos que advêm de sermos um membro da nossa sociedade, como mencionei anteriormente. Há um nível de estresse muito consistente e precisamos estar cientes disso e tentar administrar isso para que não tenhamos efeitos negativos de longo prazo. O luto e o nosso cérebro. Eu sempre observo como é que o nosso cérebro está reconhecendo as coisas, porque acho que isso é muito importante. Sempre no final, é realmente disso que se trata. Nosso cérebro direciona cada parte do que fazemos, quem somos, como nós nos movemos, como vivemos. E, portanto, para mim, o luto e o cérebro precisam ser reconhecidos e compreendidos. Podemos falar 3 horas nesse assunto, mas brevemente vou falar sobre algumas coisas. Há uma citação que eu gosto muito de uma especialista, que é a doutora Schulman, da Fundação Americana do Cérebro, e ela é uma neurocientista que realmente se concentrou na função do luto cerebral e também na função do cérebro e trauma. E ela diz que o luto é um processo protetor normal, um processo que é uma adaptação evolucionária para promover a sobrevivência diante do trauma emocional. Então, o luto é um processo protetor normal. O verbo em si, a ação em si, de sentirmos o luto, nos protege. Precisamos sentir isso para que a nossa mente não se embaralhe e diga: vou ter um colapso nervoso, porque isso é um impacto tão grande. O processo de poder viver o luto serve como um mecanismo de proteção para o nosso cérebro ser capaz de processar essa mudança. E isso é totalmente diferente do que sempre aprendemos, porque nós aprendemos o seguinte: o luto, eu não quero ouvir, não quero saber disso. Não fale comigo, eu não quero fazer parte disso, porque isso dói, isso é ruim. Eu entendo, mas na realidade, o luto é nosso amigo quando se trata do nosso cérebro. E esse processo é uma adaptação evolutiva, porque evoluímos como seres conscientes e precisamos nos adaptar à mudança, porque a mudança é constante. Seja uma perda ou não, é constante. Isso promove a sobrevivência diante desse evento traumático. Então, o luto é nosso amigo e temos que lembrar que o cérebro interpreta o luto como um trauma emocional ou um transtorno de estresse pós-traumático. O que quero dizer com isso é que a maneira como o cérebro funciona diante da morte de um ente querido é usando aquelas partes do nosso cérebro que estão associadas a traumas ou a traumas passados. E temos aquela memória, que é o transtorno de estresse pós-traumático, falando de uma forma bem simples e resumida. O cérebro humano lida com o estresse emocional e no estresse você tem o mesmo processo do luto. Portanto, o luto e estresse, trauma, o cérebro vai processá-los da mesma maneira. Quando você está estressado, pode entender que viver o luto é praticamente a mesma coisa. Mudanças na função cerebral passam despercebidas, o que significa que não vão causar um grande impacto quando o indivíduo continuar funcionando normalmente. Mas essas experiências ainda afetam a maneira como o cérebro funciona.
Eu acho que a razão pela qual esse ponto específico é tão importante é porque há circunstâncias, há eventos, há experiências que nosso cérebro pode enfrentar que literalmente mudarão a estrutura do cérebro. Aqui, o que estamos aprendendo é que as funções do cérebro estão lá e continuam, mas não são necessariamente notadas como algo que impactou o cérebro a ponto de mudá-lo. Mesmo assim, e espero que continue de forma normal, essas experiências vão mudar a forma como o cérebro está funcionando, como o cérebro vai se adaptar ou lidar com isso. E acabamos de aprender que o luto é como um trauma psicológico. Mesmo os efeitos do estresse crônico de longo prazo são reversíveis e não vou entrar em muitos assuntos neurológicos hoje, mas sabemos que há informações incríveis e maravilhosas nos últimos 30 anos ou mais que dizem que nosso cérebro tem a capacidade de se curar. Muitas vezes, o que precisamos fazer é enfocar na cura. E o autocuidado é fundamental para isso. Mas o autocuidado vem pelo caminho da consciência, da compreensão, da atenção plena. Muitas vezes pensamos no autocuidado como um corte de cabelo, ir a fazer um pedicure, uma manicure, e tudo isso é muito bom, muito maravilhoso. Mas é mais sobre você fazer coisas que vão te levar a um espaço onde o cérebro, particularmente o sistema límbico, não se sinta como se estivesse sob ataque ou agredido, como se ele tivesse que estar ciente. Tem que estar ciente, em alerta todo o tempo. Temos que ir mais na direção de práticas de relaxamento, atenção plena, registros no diário, terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, aconselhamento, criatividade, meditação, yoga, qualquer uma dessas atividades que nos levam a estabilizar o nosso cérebro, a estabilizar a nós mesmos e dar ao cérebro a oportunidade de estar ciente desse momento presente. Isso vai ser muito importante enquanto tentamos recuperar nosso cérebro desse impacto tão grande. Essas estratégias permitem que sentimentos de segurança e tranquilidade voltem para nós, para que possamos seguir em frente. E na apresentação da semana passada, eu mencionei o medo. O medo como uma das emoções primárias que surgem diante da morte. O medo porque sentimos aquela pessoa indo embora e ela não vai estar mais conosco. E nos perguntamos, o que eu vou fazer? Então, quando essa pessoa morrer, entender que aquela perda muda o meu mundo. Como eu vou existir nesse mundo? Eu li um dia que choramos quando alguém morre e choramos até certo ponto por eles, mas choramos por nós mesmos. Tentamos nos consolar dessa grande perda que acabamos de sofrer, porque a vida nos levou a isso. Então, nós podemos ver aqui como o cérebro está tentando dar sentido a tudo isso e trabalhando com isso da melhor maneira possível para encontrar resiliência, para encontrar essas fontes de eu tenho que continuar, eu posso continuar, eu quero continuar e seguir adiante. As experiências traumáticas precisam ser trabalhadas. Caso contrário, elas continuarão sendo um obstáculo em nossas vidas. E isso é muito específico do trauma. O luto pode ter mudanças traumáticas e pode parecer um trauma para o nosso cérebro. Mas o luto ou a perda podem não ser necessariamente traumáticos. É sim uma grande mudança, mas nem sempre é traumático. O luto é algo que pode evoluir naturalmente e ser superado, se decidirmos passar por esse processo. O trauma é algo que precisa ser trabalhado. Caso contrário, nunca irá embora. Temos que reconhecê-lo
e não queremos que seja um obstáculo em nosso processo de jornada de vida. Então, aqui vou detalhar brevemente como algumas regiões do nosso cérebro são afetadas pelo luto e quais são as 3 regiões que são afetadas pelo luto. Então, temos o córtex pré-frontal, o número 1, que você pode ver aí na área azul, que é a cobertura cerebral, é a parte frontal do cérebro, daquele lobo frontal, e que todos os estudos nos dizem que está envolvido no planejamento do comportamento cognitivo complexo. Então, é nossa expressão de personalidade, nos ajuda na tomada de decisões, modera o nosso comportamento social e, basicamente, a parte do cérebro que é responsável por orquestrar, conduzir os pensamentos e as ações de acordo com nossos objetivos internos. Então, a coisa mais comum que sabemos daqui, a única coisa que sempre falamos quando falamos sobre córtex pré-frontal, é que são nossas funções executivas que estão lá. E, portanto, funções executivas que se relacionam com a capacidade de diferenciar, por exemplo, entre bom e ruim, ou entre melhor e o melhor, ou igual e diferente. E também nos ajuda a lidar ou entender as consequências futuras de uma atividade. Então, deixe-me dar um exemplo. Quando se trata de luto em nosso córtex pré-frontal, não estou aqui criticando o funeral e a indústria funerária de nenhuma forma. Mas quando estamos naquele breve momento e temos que, por exemplo, fazer os preparativos para o funeral, o córtex pré-frontal está no controle. E bem aí percebemos que durante o luto fica um pouco menos ativo. Não está em pleno vigor, porque levou aquele golpe de compreensão da perda. Então você vai a uma funerária e a pessoa diz: precisamos homenagear seu ente querido, sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio, quem quer que seja. Então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se o nosso córtex pré-frontal está sendo afetado agora, porque estamos tão tristes, então nossa tomada de decisão vai ser afetada. Então, por exemplo, eu estou entrando com um orçamento inicial de $5.000 e, de repente, no final, é de $11.000, porque meu córtex pré-frontal está me inibindo de tomar decisões que costumo tomar com a mesma clareza e objetividade. E, novamente, não estou aqui criticando a indústria funerária, mas estou explicando que esses são exemplos muito claros. Ou quando há circunstâncias e relacionamentos interpessoais com uma família, e ele disse, ela disse, eles disseram: por que você fez isso? Por que você não ligou para minha avó? Ou por que você não colocou esse vestido na minha tia? Ou seja, todas essas pequenas coisas que de repente se tornam muito importantes, têm uma relação direta com a função do nosso córtex pré-frontal. Incrível! Então, a previsão de resultados, as expectativas baseadas em ações e controles sociais, em outras palavras, a capacidade de suprimir impulsos que talvez possam levar a resultados socialmente inaceitáveis durante esses tempos, é muito comum. Então, eu sei que me lembro de circunstâncias quando eu era pequena e uma das minhas tias faleceu. E como uma das crianças estava altamente intoxicada com álcool, então elas estavam agindo mal durante o funeral, chorando, gritando, falando alto e tendo um comportamento inadequado, porque o córtex pré-frontal foi afetado e estava subativo. Então, agora vamos falar sobre o córtex cingulado anterior, o número 2. O centro de regulação emocional do cérebro, que também se torna subativo quando estamos estressados diante da morte. Então, aqui está a atividade do que chamamos de ACC, córtex cingulado anterior,
que também está relacionado à tomada de decisão, para a interação socialmente impulsionada e respostas relacionadas à empatia. Há uma mulher com quem trabalhei muitos anos atrás, e toda vez que ela falava sobre o falecimento da sua mãe, quem ela havia encontrado morta em sua casa, ela tinha uma longa história de câncer, e infelizmente ela morreu sozinha. Algo aconteceu e ela a encontrou morta. Então, quando ela falava sobre isso, ela começava a rir, e a rir, e a rir, nervosamente. E algumas pessoas diziam o quão rude ela era. Como ela pode estar rindo da morte da sua mãe? Eu realmente não acho que ela estava rindo da morte de sua mãe. Acho que o seu córtex singular anterior estava tão pouco ativo naquele momento que, em vez de ela dar uma resposta mais sombria e mais séria ao que ela estava nos dizendo, em vez disso, ele estava fazendo ela rir. Então, essa resposta relacionada à empatia nem sempre pode ser adequada, porque esta parte do cérebro está não ativa ou está não envolvida o tanto quanto ela deveria estar por causa de toda essa química e todo o impacto disso. Então, a ACC está em uma posição única, como você pode ver na cor laranja ou salmão claro. E é entre toda aquela área que é amarela e ainda mais que é o sistema límbico. E é bem entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Então, sabemos que haverá mudanças no processo de tomada de decisão, incluindo na motivação e cálculos de custo-benefício. Isso é fascinante. Acabei de falar sobre as despesas do funeral, então aqui você está olhando qual é meu custo-benefício e como posso saber o que seria a melhor coisa para mim ou não a longo prazo. Posso não conseguir responder a isso porque o meu cérebro está sendo afetado. O ACC também tem um papel importante na integração do circuito neurológico, ou seja, ele faz muitas conexões entre o impacto e a regulação do afeto. Como estou? Estou em um lugar terrível? Consigo chorar? Consigo verbalizar? Consigo descansar? Consigo dormir? Como eu me sinto? Vou atacar alguém porque ele não veio ver minha mãe antes dela morrer? Ou vou levar as coisas com calma? Então, tudo isso é a magia do nosso cérebro. E você sabe que o córtex singular anterior desempenha um papel essencial. Então, é muito importante entender também que esta parte do cérebro é aquela que talvez nos faça evitar emoções dolorosas, como certos comportamentos, abuso de substâncias, suicídio, comer compulsivamente e etc. Então, para aqueles de vocês que estão no campo da saúde mental, como eu, como uma terapeuta licenciada, e você trabalha com seus clientes, sabendo muito do que você está tentando fazer, é encontrar maneiras de lidar e ajudar com esses mecanismos de enfrentamento, para que eles possam identificá-los e entender que isso é parte integrante do que eles estão passando. E, portanto, queremos minimizar o impacto negativo e melhorar a forma de gerenciar. Agora vamos falar da nossa amiga amígdala, que faz parte do sistema límbico. Você vê aí aquela parte que parece uma ferradura. Não vou falar sobre isso, mas é o hipocampo. E depois vem a amígdala. Há uma de cada lado de nossas regiões ou hemisférios do cérebro. E esse é o centro do medo do cérebro. E que, em vez de se tornar hipoativo, como o córtex pré-frontal e o córtex singular anterior, na verdade se torna hiperativo. Porque é medo, medo e medo. Atenção, atenção, sobrevivência, alerta. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quem está morrendo? Sofri um acidente? Então, toda essa hiperativação. Estou seguro e aqueles ao meu redor, quem amo, que são importantes para mim, estão seguros?
Então, a amígdala começa a trabalhar sem parar, e realmente trabalha duro. E há uma razão para isso. Lembre-se de que nós temos as reações de fugir, lutar ou congelar. E vem diretamente disso. Então, quando a amígdala é afetada, você vai ver mudanças nesse comportamento. A amígdala é tão pequenininha, como você pode ver aí no amarelo, parece uma pequena forma de amêndoa. E há duas partes, há uma em um hemisfério e uma no outro. Portanto, sempre que nossos sentidos detectam uma mudança em nosso ambiente, que pode ser perigosa, a amígdala é responsável por nos preparar para isso. Eu fujo, eu luto ou eu me congelo. Porque poderia servir como uma forma de nos proteger e é responsável pela percepção de emoções como raiva, medo, tristeza, assim como o controle da agressão, diretamente relacionado ao luto e à perda. Então, essas partes são muito importantes no cérebro e saiba que, às vezes, podemos fazer coisas que dizemos, de onde veio isso? Porque o nosso cérebro está literalmente sendo afetado pelo luto. Mais preocupações sobre o luto não resolvido para os latinos. Então, aqui, outro assunto muito importante para nós é o conceito de perda ambígua. Este é um tipo de perda que deixa a pessoa enlutada com uma sensação de falta de respostas às suas questões e suas preocupações após uma perda. Sentir uma falta ou vazio emocional para o encerramento do processo em si, especialmente na experiência inicial de luto, e numa perda ambígua, há uma incerteza sobre o futuro e a aceitação da perda, que pode ser muito difícil para nós entendermos, quase parece surreal. A perda ambígua, às vezes as pessoas dizem que é como a perda incompreendida, mas não é. São duas coisas diferentes. Perdas ambíguas são uma coisa e perdas incompreendidas ou não reconhecidas são outra coisa, porque a ambiguidade perante a perda é muito específica. É algo como, não sinto que estou compreendendo, que estou entendendo, que estou absorvendo, que estou aceitando esta morte ou esta perda. E pode ser qualquer tipo de perda, mas hoje o que estamos falando nessa série é sobre pessoas. E, portanto, é muito diferente do luto marginalizado ou não reconhecido. E, às vezes, as pessoas confundem isso. Então, quero ser bem clara, porque essa perda ou luto marginalizado ou não reconhecido é quando as pessoas não entendem que eu preciso ter esse luto validado e honrado, porque elas não sentem que é um luto socialmente aceito ou válido. Então, são duas coisas diferentes. A perda ambígua nos preocupa porque a Covid-19 trouxe muito disso. Uma pessoa querida ficou 1 mês e meio no hospital, ela foi transferida, eles disseram que as coisas estavam melhorando e vamos fazer a reabilitação, e essa pessoa foi para a reabilitação, e depois nos disseram, seu irmão, seu tio, seu marido, seu pai acabou de morrer. O que aconteceu? Bem, não sabemos. Apenas sabemos que ele teve um ataque cardíaco e tentamos salvá-lo e fizemos todo o possível, mas infelizmente o perdemos. Todos os tipos de perdas ambíguas. Eu vi a transferência, mas não vi meu paciente. Não sei o que aconteceu. Eu não estava lá, não estava do lado de fora esperando enquanto eles estavam chamando um código azul e eles estavam tentando reviver meu ente querido. Então, há uma sensação de o que aconteceu e como eu posso seguir adiante com isso. Porque eu não estou acostumado, nem mesmo com o sentimento de perda. Então, é muito específico e é muito preocupante, porque quando você vive com essa ambiguidade sobre a perda, como você consegue aceitar essa perda? Como o cérebro, depois de tudo que foi visto, vem a perceber que tem que funcionar e tem que entender que é preciso viver essa perda. Então, isso é preocupante e complicado para as pessoas.
Então, o que eu fiz aqui foi apenas um pequeno diagrama para destacar um pouco do que acabamos de falar. Então, começamos com a doença, a contaminação, a infecção do vírus da Covid-19, ocorre a morte, a perda, tentamos iniciar esse processo de luto e então sabemos que, de repente, talvez haja mais perdas. Ouvimos amigos, ouvimos entes queridos, mas é consistente e constante. Então, temos o luto virtual, por exemplo, como uma possibilidade. Quando temos isso, como eu disse, não significa que seja uma coisa ruim, mas realmente não nos dá o encerramento emocional, a compreensão da permanência da morte. E estamos tentando viver essa dor e talvez nos recuperarmos um pouco mais, e ao fazê-lo, talvez possa haver mais perdas e, portanto, estamos olhando aí para o luto traumático. Como mencionei na primeira sessão, o luto acumulado, porque você está aí observando muitas perdas, o luto não reconhecido ou marginalizado, o luto ambíguo, o luto prolongado e ou luto complicado. Então, como você pode ver, passamos por uma grande gama de informações com esses eventos em nossa vida. Outros fatores que podem complicar o luto em nossa jornada podem ser o isolamento contínuo, desafios para aquisição de bens e serviços, restrições financeiras, como mencionei, todas as perdas secundárias que vêm, e falarei sobre isso um pouco mais, outras comorbidades de saúde mental, outras coisas que podem estar acontecendo com essa pessoa antes mesmo de tudo isso acontecer, doenças físicas, estresse contínuo por causa da pandemia, sentimentos de culpa ou dificuldades, ou perdas com a família ou amigos, perda do status na hierarquia familiar, não consigo porque talvez eu não possa cumprir os deveres de cuidado que eu tinha, eu não poderia ir ao funeral porque talvez seja num outro país, ou mesmo no meu país de origem, mas não posso ir por causa da pandemia ou por causa de outras circunstâncias. Muito rapidamente, quero mencionar sintomas importantes a serem considerados durante o luto à perda, como mencionei na primeira série, o medo, que é uma emoção primária e quase instantânea que sentiremos, medo da perda daquela pessoa, medo do que continua para nós, a negação, que é não conseguir aceitar que essa perda aconteceu, e quando vemos os cenários que temos durante a pandemia, isso foi acentuado ainda mais, porque não quero lidar com isso e não tenho as experiências de vida para lidar com isso, então fica muito difícil. Vergonha e culpa não são a mesma coisa, mas funcionam muito em conjunto, e a vergonha pode ser: estou com vergonha de ter estado lá. Estou com vergonha de que isso aconteceu. Você vê vergonha muito comumente em crianças, porque elas estão tendo que lutar para dar sentido à perda e à morte. E a culpa talvez venha como: por que eu não fui? Por que eu não estava lá? Por que eu não liguei naquele dia? Por que o médico nunca me respondeu? Por que não atendi o telefone enquanto eu estava trabalhando? Todas as emoções e sintomas desempenham um papel muito, muito crítico no processo de luto, e sabemos que a pandemia tornou isso ainda mais difícil. Ser forte para os outros e o peso dessa responsabilidade. Nem sei dizer quantas vezes estive com uma família ou membros específicos de uma família e eles me dizem: tenho que ser forte e não sofrer. Não posso deixar minha mãe ver o quão devastador isso é para todos nós. Eu tenho que estar com ela. Eu tenho que estar presente para minha esposa, meus filhos, minha irmã. Suportar o peso das atividades, liderança, durante a jornada do luto e perda, pode ser muito estressante e muito desafiador.
E isso pode não acabar com o passar do tempo. E sentir que tenho muitas responsabilidades para com os outros e não tenho o luxo de sentir tudo que precisa ser sentido, isso pode fazer com que o isolamento durante o luto seja sentido com mais intensidade. Ter um sentimento de incompreensão desse luto e às vezes ficar ressentido com os outros por não estarem cientes dos seus próprios sentimentos. Então, precisamos compartilhar a dor. Precisamos oferecer ajuda prática, ser paciente e encorajar os profissionais a nos ajudar sempre que for necessário. Como dizemos, não desista, apenas não desista. Você consegue. Nós temos que ser capazes de obter ajuda, porque às vezes não podemos, como você pode ver aí as minhas carinhas felizes e tristes que estão aí. Compreendendo nossas perdas secundárias. Acho que fui muito clara sobre isso, sobre o fato de que essas são as perdas que continuarão conosco através de nossas experiências, eventos, pensamentos, circunstâncias e crenças de qualquer coisa que venha como resultado da morte daquela pessoa que se foi e não está mais conosco. Pode ser, por exemplo, pagar as contas, consertar o ar-condicionado, preparar uma certa comida para o Natal, não importa. As perdas secundárias são constantes e são tantas que nem podemos especificar todas agora. E por último, só quero mencionar que existe uma luz bem antes do fim do túnel, quando se trata de superar e se recuperar uma perda. Permita-se sentir essa perda, honrá-la. Escreva uma carta para a pessoa que morreu. Fale com ela. Tudo bem falar com eles. É você processando essas emoções, essa mudança. Monte um espaço ou um altar, como é tão comum para nós. É tão natural para o seu ente querido. Homenageá-lo todos os dias. Passar por ali e ver a sua foto. Escrever num diário. É muito bom falar com alguém também sobre isso. Seu amigo, aquele que te ouve, alguém que é um profissional. Lembre-se de que o luto afeta a todos nós. Então, escute alguém sempre que você puder. Se prepare para o luto recorrente. Isso significa que talvez o Natal seja mais difícil, ou talvez o Dia das Mães vai ser particularmente difícil. Então, prepare-se para esses dias. Celebre a vida dessas pessoas, se puder, e tente o máximo que puder manter uma rotina, reconhecendo que você precisa criar espaços e tempo para esse luto e essa perda. Então, com isso, chegamos ao fim dos slides e dessa apresentação. Muito obrigada. Aqui está um recurso curando o cérebro após a perda. É um ótimo vídeo do YouTube e é cerca de 1 hora e eu recomendo. E temos aqui algumas referências. E na parte de perguntas e respostas, que foi coordenada por Ana Chaves Macias, e ela diz: não podemos responder a todas as perguntas hoje, mas por favor não hesite em entrar em contato com a nossa apresentadora. Ela teve a gentileza de compartilhar todas as suas informações de contato que estão aí. Muito obrigada por tudo isso, Elizabeth. Reserve 5 minutos do seu tempo hoje também para concluir a nossa avaliação. E aí temos o link para a avaliação, que é muito importante para nós, para que possamos coletar informações sobre como podemos melhorar os nossos treinamentos para você. Mais uma vez, certifique-se de visitar o site da conferência para saber mais sobre todas as coisas incríveis que estamos preparando todos os anos para vocês. Então, aqui estão as informações também da nossa sessão final, que é a 3ª sessão, para que possamos continuar essa conversa com Elizabeth. Por favor, compartilhe esse link com a sua família, amigos e contatos, para que eles também possam se juntar a nós.
E gostaríamos de compartilhar nossas informações de contato com você. Sinta-se à vontade de entrar em contato conosco, caso tenha alguma dúvida ou se precisar de assistência. Aqui estão as informações de contato do PTTC e as informações de contato do ATTC. Muito obrigada, tenha uma linda semana e até a próxima.